Oi, aqui é o Mindlistic, tudo bem com vocês? Eu queria propor um questionamento. A que sentimentos vocês têm se agarrado ultimamente? Na hora que você está conversando com alguém, você sabe realmente qual é o sentimento que você está sentindo? Ao sentimento que você está reagindo? Bem, eu quero te mostrar algo revolucionário que eu tenho feito em minha vida e que vai te ajudar a estar mais consciente desses teus sentimentos e vai fazer você parar de reagir aos sentimentos e sim agir com consciência nesses seus sentimentos, apenas estando de mente atenta a esses sentimentos. Após muitas leituras e vivendo Mindfulness, colocando sempre em prática, estando sempre muito atento, eu misturei Mindfulness com o Ho'oponopono e com a sabedoria da lei, da causa e do efeito, que esse livro aqui do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais, fala muito bem. É a terceira lei. Primeiramente, sobre o Ho'oponopono. É uma técnica milenar havaiana usada para reconciliação e para o uso do perdão. São apenas com essas 4 palavras que você vai conseguir transmutar todos os seus sentimentos e sentir realmente o que está acontecendo em sua volta e dentro de você. Essas 4 palavras são: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e muito obrigado. Já a lei da causa e do efeito é aquela famosa frase: um dia, o que tu plantastes, tu terás de colher. No livro do Deepak, ele propõe exercícios diários para cada lei. E na lei da causa e do efeito, ele já incentiva o Mindfulness, fazendo como? Preste atenção ao que você está plantando, para quando você colher, você também ter noção do que você está colhendo, o que está acontecendo em sua volta. Exemplo, se algum dia você planta indiferença para uma pessoa que te ama, no outro dia esta pessoa irá fazer isso também com você, ou seja, você estará colhendo o que você plantou em algum dia. Talvez não por vingança ou por maldade, simplesmente por ação involuntária, porque em algum momento você apenas reagiu e depois ela reagiu a você. O fato de você reagir e não estar consciente dessa sua reação é o detalhe. Meu ponto é o seguinte: para a enorme lista de sentimentos e ressentimentos que todo ser humano possui, e pela lei da causa e do efeito, em algum momento você irá colher de forma intensificada tudo o que você plantou. Contudo, esta técnica maravilhosa chamada Ho'oponopono, ela nos ensina a usar na hora, se você estiver com muita mente atenta no momento em que acontece a situação, ou então também depois que a situação ocorre, depois que você já plantou de forma inconsciente. E na hora de você colher, você pode colher de forma consciente e transmutar tudo aquilo que você está recebendo. Como assim? Um dia, vamos supor, você estava com muito trabalho, muito estressado, com muita coisa da faculdade, cansaços físicos e mentais, você estava se sentindo para baixo, você estava se sentindo triste e alguma coisa no seu dia tirou o seu equilíbrio. E a partir daquele momento, você de forma inconsciente resolveu assumir o sentimento que você estava sentindo. Você se estressou e resolveu assumir a raiva e fechou sua cara. Ficou lá o dia inteiro emburrado, o dia inteiro reagindo às pessoas daquela forma como você estava. Você assumiu o sentimento, mas você não teve consciência do que era esse sentimento. De repente, ao fim do seu dia, você resolve ir para casa, já cansado, já exausto, mas ainda assumindo aquele sentimento lá dentro, por mais que você não expresse mais no seu rosto. E vem as pessoas que você ama, sua mãe, seu pai, namorada, esposa, marido, o que for. Filhos, principalmente. O que eu mais vejo hoje em dia no mundo são as pessoas tratando as crianças com impaciência, tratando de qualquer forma esses seres que vieram para nos ensinar, para nos reensinar a ser a nossa criança interior. E essa pessoa, ela pode perguntar para você: o que houve? O que aconteceu? Por que você está assim? Por que você está com essa cara emburrada? Mas você assume tanto o sentimento que você não quer compartilhar com ninguém. Isso na física quântica, a gente vê que são frequências baixas. E a gente tem o costume de permanecer em frequências baixas e não compartilhar com ninguém. Esse é outro detalhe que nós temos de melhorar. Nós temos que compartilhar tudo o que nós sentimos com as pessoas que amamos e que nos amam.
Então, e naquele dia que aquela pessoa chegou e se importou com você, ela quis dar atenção, ela quis compartilhar a frequência alta em que ela estava, você apenas reagiu com o sentimento que você estava. Você reagiu de qualquer forma, tratou com indiferença, com impaciência, com raiva, com tristeza, com melancolia, com solidão. E naquele momento você plantou aquele sentimento. No outro dia qualquer, em qualquer momento, você estava oposto. Você conseguiu resolver tudo em sua vida. Você conseguiu se concentrar. Você conseguiu dar o seu melhor. Você conseguiu render, ter proatividade no seu dia. E já aquela pessoa que te ama, que algum dia quis te dar atenção, ela estava rodeada de frequências baixas perto dela. E ela estava no seu momento de individualidade, assim como você esteve, e você resolveu chegar e dar amor, dar a sua atenção para ela. E quando você dá essa atenção, se ela não tiver de mente atenta, ela simplesmente reage. E na forma em que ela reage, se ela tiver de mente atenta, talvez ela transmute. E se ela não estiver de mente atenta, vai voltar para o ciclo de reagir no automático. E aí é onde mora, infelizmente, as desavenças, as brigas, as raivas, as indiferenças e as impaciências do mundo inteiro. É permanecer nesse ciclo e não estar consciente de que ele está tomando conta de você e não é você mais que está tomando conta dos seus sentimentos. Por outro lado, você estando consciente, disposto a usar o Ho Oponopono, você irá entrar na jornada maravilhosa da mente atenta, o famoso Mindfulness. E ele vai te ajudar a transmutar esse sentimento que está envolvido entre você e as pessoas próximas e que você ama. Você percebe que as pessoas que te amam e que você também é, são apenas reflexos e condicionamentos e pré-condicionamentos em que a gente se envolveu durante a nossa vida. Você percebe que a pessoa está sendo um reflexo do que você foi em algum momento com ela. Você vai lá, se concentra e você pratica o Ho Oponopono. Como? Sinto muito se algum dia eu fui impaciente. Me perdoe por ter te feito tão mal em algum momento. Eu te amo por todo o amor que você sempre me deu e está me dando até hoje. E eu sou grato por te ter em minha vida. Você praticou as 4 palavras do Ho Oponopono e naquele momento, pode ter certeza, você transmutou o que a pessoa estava sentindo. E automaticamente você também transmutou o que você estava ressentindo sobre ela. Ciente da lei da causa e do efeito, estando em mente atenta e desbravado a usar o Ho Oponopono, automaticamente você estará transmutando a sua realidade. A sua realidade ela não vai permanecer naquela frequência em que estava anteriormente, pois você resolveu dar um desdobramento em todos os sentimentos que você estava sentindo. E esse desdobramento de sentimento faz com que outras pessoas, principalmente as que te amam, queiram desdobrar também. Tudo isso são os conhecimentos milenares que já existem há tanto tempo e foram esquecidos. Foram esquecidos e apenas lembrados e usados por poucos. E essas pessoas que usam, você chega assim, vale, fulano vive tão melhor. Por quê? Você já prestou atenção nas atitudes e como ele reage, em como ele responde às pessoas? Já percebeu que fulano também se mantém mais calado, só observador e na hora de falar só fala o que é realmente conveniente ao bem-estar de todos? Podemos dar exemplo disso de uma das famosas lendas que tem sobre Gengis Khan. Gengis Khan, após perder algumas batalhas, resolveu deixar todo o seu exército lá no deserto e resolveu entrar numa floresta. Gengis Khan tinha um animal que vivia grudado com ele. Era um animal que para ele não era mais um animal, era o seu melhor amigo. Era um falcão. Esse falcão, ele sempre subia, pegava voo e ficava paisando e mostrava sempre os melhores territórios, como atacar, como subir, como descer, onde tinha comida, onde não tinha comida. Ou seja, realmente era o melhor amigo dele e estava lá para o que der e vier sempre com ele. Em determinado momento, Gengis Khan ficou sem água. E no que ele ficou sem água, com muita sede, ele ficou desesperado. E estava em épocas de secas. E em épocas de seca em floresta, além de ficar muito quente, fica impossível de você querer ficar naquele local. E ele já estava lá há muito tempo, sem água e com sede. Então ele joga
o seu falcão para pegar voo e o falcão fica lá paisando até procurar um riacho. No alto de uma colina, ele achou um fio d'água. E esse fio d'água, ele foi lá e foi encher o seu cantil de prata. No que ele foi encher o seu cantil de prata, ele lá demorou mais ou menos uns 15 minutos para encher o seu cantil e o falcão foi lá e derrubou. Derrubou uma, derrubou duas, derrubou três e ele estava vendo a hora não ter mais água lá naquele fio d'água, porque era muito pouco, e ele não conseguia encher, pois o seu falcão ficava derrubando o seu cantil de prata. Mais ou menos pela 10ª vez consecutiva, na hora que o falcão veio derrubar o seu cantil e conseguiu derrubar o cantil, antes disso, Gengis Khan saca sua espada e mata seu amado amigo. Naquele momento, desesperado ainda pela sede, ele vai lá e sobe o alto da colina porque o fio d'água tinha se esvaziado. E no que ele foi no riacho, havia uma das cobras mais venenosas da época morta lá, espalhando seu veneno por todo o riacho. Então, realmente ele percebeu que o seu falcão, ele estava, na verdade, protegendo ele. Após voltar para o seu campo de concentração, ele leva o seu falcão morto, manda banhar a ouro e conta a lição que o falcão lhe deu. E dessa lenda sai aquela famosa frase: qualquer ação motivada pela fúria estará condenada ao fracasso. Quando mais novo, pegaram essa mesma lenda e transformaram em fábula. E toda fábula tem uma lição de moral. E a lição de moral que na época a minha mãe me fez enxergar foi a seguinte: pense 1000 vezes antes de fazer qualquer coisa. E eu falo pra vocês, pense 1000 vezes antes de falar qualquer coisa. Bem, é isso. Eu espero ter ajudado muitos vocês. Por favor, testem esses 3 conceitos, o da lei da causa e do efeito, juntamente com mindfulness e com o Ho'oponopono, e deixa aqui nos comentários e me digam depois se funcionou com vocês e se vocês estão uma pessoa mais atenta, mais felizes e agora com a noção maior do que você está sentindo pelas pessoas e pelo mundo. Tenha um excelente dia, um grande abraço do Mindless Stick.